começar uma nova série de estudos. Finalizamos aquela série de tempos determinados. Aí eu resolvi fazer essa das 70 semanas, porque ela se encaixa muito bem com aqueles tempos determinados. Por quê? Eu, na verdade, ia fazer das duas testemunhas primeiro. Mas aí eu meditando lá, eu vi que é melhor fazer das 70 semanas. Por quê? Porque isso aqui também é um outro tempo determinado que Deus entregou para o povo judeu e, consequentemente, para nós como uma sombra, para eles na literalidade, para nós como uma sombra, que se tornará também realidade, só que uma realidade espiritual. Então aqui é mais um meio a qual Deus usa para mostrar para a gente o tempo do fim, ou seja, o tempo do fim. Ou seja, o que Ele está dizendo para nós? Eu acabei de mostrar para vocês o fim dos dias, né, o processo de trabalho da humanidade, e agora eu vou mostrar também, através desse ciclo aqui, justamente nós vamos ver nesse processo das 70 semanas, também o final dos tempos. E esse estudo ele vai se encaixar perfeitamente com aquele outro. Por isso que eu resolvi ministrar os dois juntos, para a gente ficar com mais facilidade de entender, até porque a linguagem que nós vamos usar aqui é justamente a linguagem que nós usamos no estudo passado. São 70 semanas, 7 vezes 7, lembra? 49. Então aquela linguagem dos jubileus, de 7 vezes 7, 49, mais um ano que é o jubileu, nós vamos usar ela aqui, também, nesse processo de estudo aqui. Entendeu? Então, acho que a gente pode dar. Então, veja que eu peço que vocês prestem bastante atenção no início. Esse estudo de hoje ele vai ser mais uma introdução. Eu vou pincelar muita coisa, mas não se preocupem que nós vamos fazer mais uns 2 estudos das 70 semanas. Eu vou pincelar alguns detalhes importantes, porque para a gente passar para a estátua de Daniel e para os animais, nós precisamos dos detalhes. Por quê? Todas as pessoas que gostam de ministrar esses estudos, eles começam pela estátua e depois para os animais, pelos 2 bodes e depois vão para cá. Mas eu já fiz dessa forma no passado. Só que eu vi que assim, do jeito que eu estou fazendo agora, eu senti assim, uma certa facilidade de ministrar e eu vejo que as pessoas absorvem melhor, porque está ligado uma com a outra. Por exemplo, se eu voltar para a estátua agora e depois começar a falar desse assunto, dessa linguagem de contagem de dias e contagem de semanas, aí você vai ter esquecido talvez, não vai conseguir fazer essa ligação, ok? Então, 70 semanas de Daniel. Aí a gente colocou 70 semanas de Daniel, isso é chamado no meio teológico, por quê? Porque na verdade 70 semanas não é de Daniel, é uma revelação que foi entregue para Daniel, ok? Só que a gente fala 70 semanas de Daniel porque ficou conhecido no meio cristão que essas 70 semanas de Daniel, falta uma semana a ser cumprida. E aí então apelidou-se das 70 semanas de Daniel, ok? Mas é porque Daniel que recebeu a revelação, beleza? Então vamos lá, essa é a parte número 1. Como eu sempre faço, né? Eu gosto de citar um texto para que a gente não esqueça de como nós temos que olhar para a Bíblia. Então eu já li esse texto também, mas de vez em quando eu vou estar repetindo um texto aqui para que fique frisado na mente de vocês. Vocês lembram que quando eu comecei a ensinar esse estudo eu falei para vocês, imaginem um filme onde o filme começa, onde tudo já está destruído, onde já aconteceu tudo. Aí você olha a primeira imagem, a primeira cena e fala, o que aconteceu? Aí o filme vai e fala, 10 anos atrás. Aí vai começa o filme 10 anos atrás, até chegar naquela cena que iniciou o filme. Assim é a Bíblia. Deus faz do mesmo jeito. Ele vai desse jeito. Ele me mostra o fim, aí depois ele volta atrás e vem detalhando para chegar no fim. É como se fosse um filme. Isso chama-se analepse ou flashback, né? Então essa é a parte número 1. Oséias 12, 10. Tá? A gente já leu no estudo passado, mas nós vamos ler aqui para que fique bem frisado na mente dos irmãos essa questão, ok? Né? Vocês vão se lembrar desse texto, vão ficar martelando ele, porque é de suma importância. Falarei aos profetas, eu vou até voltar para o 9, né? Para entrar no contexto. Mas eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, eu ainda te farei habitar em tendas. Olha a revelação que ele deu para nós. Nós é que aprendemos aquele ciclo passado. O que você tem em mente quando fala de tendas? O que o povo fazia no fim do ciclo? Descansava em tendas durante 7 dias, comemorando a boa colheita que eles tiveram ao decorrer do ano. O fim do ciclo de cada ano era o quê? Eles irem para a festa dos tabernáculos, que significa festa das tendas.
Eles habitavam em tendas por 7 dias, comemorando, festejando, alegremente, descansando de toda a obra que eles fizeram durante o ano. Então Deus já está me dando uma dica, quando Ele fala, farei habitar em tendas. O que Deus está pensando? Que um dia Ele vai fazer nós habitarmos em tendas? Mas quais são as nossas tendas? Você lembra do estudo passado? A nossa festa do tabernáculo, qual é? O milênio. Então Deus vai fazer a gente habitar em tendas literais? Não. Ele vai fazer a gente dar um passo para a festa dos tabernáculos. Para eles era a comemoração dos 7 dias em tendas, festejando, mas para nós é o milênio. Então quando ele fala, farei habitar em tendas, ele está falando assim, eu farei vocês ter um descanso, ir para o milênio, reinará, e vocês vão reinar comigo durante os 1000 anos. É isso que ele está aqui nas entrelinhas. Então vocês vão ligando as coisas. Aí ele fala, como nos dias de reunião solene, aí ele já me joga no passado, reunião solene que era feito com os sacerdotes, com Moisés, na tenda da congregação, aí já me liga. E a reunião solene é a mesma palavra usada para a igreja, eclesia, e aí no passado, no hebraico é kahal-lagoi, que significa as duas coisas, significa a mesma coisa, chamados para fora para uma reunião solene. Então igreja não significa chamado para dentro, igual nós estamos aqui fechados. Igreja significa chamados para fora. A igreja olha para fora, para o mundo. A igreja não olha para o umbigo nem para dentro. Por isso que hoje tem problema, porque a igreja tem que olhar para fora, socorrer os que estão de fora. Claro que ela tinha que socorrer os de dentro primeiro para estar preparada para ir para fora, né? Lógico. Aí, sem discussão, né? Não vamos entrar nesse papo agora. Aí o 12:10 ele fala, farei aos profetas e multiplicarei a visão. O que está acontecendo nos dias de hoje? Multiplicando a visão. A gente não sabia disso aqui no passado, né? Eu falei para vocês, 2 anos atrás eu não sabia nada disso que eu estou ensinando para vocês. 2, vamos botar 3, né? Porque antes da pandemia. 3 anos. Eu não sabia nada disso. Nada. Então a visão, ele está multiplicando a visão, porque Deus quer, porque Ele tem pressa, porque nós estamos no tempo do fim. Ok? E pelo ministério dos profetas, Ele vai propor parábolas e enigmas, já expliquei isso para vocês. Então Deus, Ele faz os quebra-cabeças na Bíblia, por isso que não é todo mundo que entende a Bíblia. Porque são parábolas, são mistérios, são coisas ocultas que nós vamos entender só se a gente buscar. Para quem busca. Quem não busca, vai ter simplesmente como um livro comum. Ou vai ficar preso em alguma coisa, num nome, numa bandeira, que não está completamente com a revelação bíblica. Ok? Então eu preciso de estar sempre pincelando esses versos no início dos estudos para vocês nunca esquecerem desse detalhe, senão vocês não conseguem o cerne da Bíblia. Ok? Parte número 1 então. Aí eu recortei essa figurinha da série passada, por quê? O que vai acontecer hoje? A transgressão do povo, para que eles cumprissem os 70 anos de cativeiro, por quê? O que é isso? Cativeiro é o seguinte, Judá, lembra da separação dos reinos, né? Divisão dos reinos, lembra? Israel e Judá. Lembra? 10 tribos de Israel, 2 tribos de Judá. Aí lembra que Israel vai ser levado cativo para a Síria, espalhado nas nações. Judá foi levado cativo pela Babilônia, que nós vamos ver daqui a pouco. E o que acontece? Eles ficaram 70 anos lá. Mas de onde Deus tirou isso? Deus inventou do nada? Nós estudamos o ciclo passado para quê? Para nós entendermos de onde saiu a punição que o povo está sofrendo neste momento. E Deus vai usar a punição, e através da punição, Ele vai trazer uma revelação de um outro ciclo de trabalho nosso na Terra. Parece difícil? Mas não é não. Quer ver? Nós estudamos no estudo passado que o ano sabático é o 7º ano. Você pega e conta 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º ano. No 7º ano é descanso da terra. Não foi isso que Deus instituiu? Nós vamos ler o texto de Levítico 26 já. Então veja, através desse descumprimento, deles não cumprirem o ciclo, Deus então vai castigar eles e vai dar 70 anos de cativeiro. Aí a profecia vai sair daí. Olha só, é tremendo. Então isso aqui, essa figurinha que eu coloquei foi para ligar vocês o porquê que eles estão sendo levados a cativo, ou seja, se tornando cativos de Babilônia, porque descumpriram a ordem, descumpriram o mandamento de Deus de guardar a terra no 7º ano. Mas por que Deus fez isso? Por que Deus deixou o povo descumprir, desobedecer 490 anos? Por que quando deu 10 anos ele passou a faca? Por que quando deu 100
200, 300, 400, não, ele deixou 490. Porque Deus, tudo ele liga. Vocês lembram que, abre um parênteses, vocês lembram que quando houve a transgressão, primeiro de Saul, quando descumpriu o que Deus tinha ordenado para ele sacerdotou sem ser sacerdote, e aí naquele momento era Samuel que tinha, ele sacrificou, ele matou animais e fez o trabalho do sacerdote, ele não era sacerdote, ele não podia fazer, então ele desobedeceu, ali Samuel então passou e rasgou as vestes dele e falou, na hora que Saul pegou nas vestes de Samuel, rasgou as vestes de Samuel, aí Samuel falou para ele, seu reino está rasgado, foi rasgado. Saul naquele momento era para ter sido destituído o rei naquele momento, mas Deus deixou. Por que Deus deixou? Você vê que a luta dele de matar Davi foi o tempo todo. Ele querendo matar Davi queria matar ele, mas não matava porque disse que ele era ungido do Senhor. E não ia fazer nada contra ele, Deus que ia agir, lembra? Mas Deus deixou por quê? Porque teria que cumprir 40 anos, lembra? Aí ficou 40 anos de Davi, lembra? 40 anos de Saul, 40 anos de Davi. Aí aconteceu a mesma coisa com Salomão, lembra disso do passado? Salomão se tornou o quê? Um ímpio, né? Praticamente, um idólatra, ele se tornou o quê? Tudo que você pensar, ele se tornou no fim da vida dele. Adorou todos os tipos de deuses. Azerá, Astarote, Milcom, Malcom, Baal, Balaíns, tudo quanto é tipo de deus ele adorou. Ainda fez né, os altares para as mulheres dele. Aí Deus não era para ter acabado com o reino dele naquele dia? Não, Deus deixou e falou para ele, não vou rasgar o reino das tuas mãos, por amor de Davi, meu servo. Mas Deus estava fazendo só por amor de Davi, meu servo? Sim, mas também tinha o cumprimento dos 40 anos, que teria que cumprir também o reinado de Salomão. Por quê? Aí nós aprendemos na aula passada. 40 jubileus, lembra? 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão. Aí joga para uma figura maior, 40 jubileus. De Adão a Abraão, 2.000 anos. Lembra que o jubileu é 50 anos. Esqueceram não, né? Então o jubileu sendo 50 anos, 2.000 anos dividido dá 40 jubileus. Então veja, de Adão a Abraão, 40 jubileus. De Abraão a Jesus, 40 jubileus. De Jesus até nós, 40 jubileus, 2.000 anos. Aí lembra que a gente falou, mas nós estamos em 2022. Aí lembra que ainda está chegando a hora que eu vou falar a questão dos 30 anos de diferença. Lá de Adão no Éden ter ficado 30 anos pelas contas sem pecar, como sacerdote no Éden. Porque se você for lá em Gênesis 4, você vai ver que Sete, que foi o filho de Adão que nasceu, Sete, ali Adão tinha 130 anos, aí então dali começa a contagem dos jubileus. Isso me mostra que 30 anos não foram contados. Por que será? Aí me mostra que o primeiro Adão que estava no Éden, ele pecou depois de 30 anos. Por que isso me mostra isso? Pelas contagens dos jubileus. Aí tanto é que fala assim, e Adão teve 7 e Adão tinha 130 anos. Aí a Sete substituiu Abel, que tinha sido assassinado. Por que colocou esse detalhe de substituiu? Porque a partir de 7 você tem Enos, e aí passa então o povo a adorar o Senhor de novo. Então para aí, esses detalhes eu vou aprofundar mais na frente. Então veja, Jesus começou o ministério dele com quantos anos? 30 anos. 29,5 para 30 anos. Por quê? Porque tinha que ter o espaço de 30 anos, porque o nosso Adão, o nosso último Adão, também, na idade sacerdotal, ele também foi tentado. Assim como Adão e Eva foi tentado lá por Satanás na árvore do conhecimento do bem e do mal, agora o nosso último Adão, que é Jesus, aprendi a falar último, hein? Falei segundo, eu recebi umas broncas, mas tudo bem. Então o nosso último Adão, Jesus, ele começou o ministério com 30 anos e após o batismo ele foi para onde? Para ser tentado por Satanás, levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. Assim como o primeiro Adão foi tentado na árvore, claro que foi Eva primeiro, mas os dois estavam juntos, é a responsabilidade dos dois. Então veja que Jesus também foi tentado, só que o nosso último Adão passou pela prova, mostrando que nós hoje podemos vencer Satanás, assim como ele venceu. Claro que precisamos dele, mas também podemos vencer. Porque ele também precisou do Pai, porque ele como homem, como carne, ele recebeu o Espírito Santo, o revestimento sobre ele.
E nós também, hoje temos o Espírito Santo, aprendemos, está habitando em nós. Ainda podemos pedir o revestimento para passear nos dons espirituais. Então veja, então esse ciclo está totalmente ligado aqui com essa transgressão do povo e com esse processo que nós estudamos nesse estudo passado. Se você tem dúvida, vai no canal e reveja os estudos que você vai tentar pegar, porque lá é bom que você agora vai e volta, tem dúvida, analisa, para você prosseguir, porque senão quando a gente entrar no Apocalipse você ainda vai ficar com dúvidas. O Apocalipse todinho você tem que entender a lei e os profetas. Se você não entender a lei e os profetas, não adianta, você vai entrar no Apocalipse cego. É o que acontece hoje, né? Então eu quero ler primeiro. Aí quando eu falei 490 anos aqui, eu tinha até colocado aqui, para mim estar lembrando disso que eu acabei de falar, do jubileu dos 40 anos. Então veja, Deus deixou 490 anos e fez o povo pagar 70 anos de cativeiro. Ou seja, cada centavo o povo pagou. Deus não deixou barato não. Já que vocês ficaram 490 anos sem guardar, que vocês deveriam ter guardado 70 anos na terra e não guardou, agora vocês vão ficar fora dela. Ok? Aí Levítico 26. Como é a introdução a esse Levítico 26, eu vou ler ele todo, ok? Mas hoje tem 3 slides, tá? Acho que dá pra gente fechar isso aqui rápido. Então vamos lá em Levítico 26. Levítico capítulo 26. Aí vocês vão entender como que Daniel entendeu o que estava acontecendo, o que ele estava fazendo quando ele compreendeu por que eles estavam no cativeiro. Preste atenção. Não farei para vós ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Aí algumas pessoas acreditam que se você se inclinar em frente de uma estátua, não acontece nada. Se você adorar a estátua, eles dizem que não adoram, eles veneram. Não existe isso. Ele está mandando aqui, está falando para mim não adorar e nem inclinar. Hoje até se beijam. Mas os crentes hoje, quais são as imagens dos cristãos? A nossa imagem, a imagem do cristão, não é simplesmente você ter um ídolo na sua casa. Você ter um santo, alguma imagem de pedra de uma pessoa. Hoje o nosso ídolo do crente é algo que você coloca acima de Deus. Tudo que você coloca acima de Deus, ele é um ídolo. Até a sua mãe, até o seu filho. Colocou acima de Deus, amou ele mais do que Deus, ele é um ídolo para você. Por isso que a Bíblia fala que nós não podemos amar nem o nosso filho, nem o nosso pai, nem a nossa mãe, mais do que Deus. Porque ele se torna um ídolo. Aí nós passamos a idolatrá-lo, assim como eles que se prostram diante de imagem. Ok? Então vamos lá. Aí guardareis os meus sábados, reverenciareis o meu santuário, eu sou Deus. Se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos, e o fizeres, aí lembra? Eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Lembra da temporã e a serôdia? As 2 chuvas vão cair no tempo certo. Beleza? Aí vou pular aqui. Por obediência, lógico. Estamos falando de chuva espiritual. Lembra da aula, da série passada. Castigos da desobediência. Nós vamos compreender por que o povo estava pagando no cativeiro. Mas, se não ouvirdes, não fizerdes todos esses mandamentos e rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar, isso te lembra alguma coisa? Se a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar a aliança, invalidar o concerto, que é aliança, casamento. Então veja, enfadar. Você já viu alguns crentes que você está falando para ele e fica: vai embora. Não aguento, não suporto esse falar. Só fala disso. Parece uma paranoia, parece um fanatismo. Porque a gente fala, a boca fala do que o coração está cheio. Quando você está cheio de Deus, você fala de Deus. Quando você está cheio de futebol, só fala de futebol. Quando você está cheio de política, só fala de política. Então veja, eu posso falar de política? Claro. Posso falar de futebol? Claro. Mas ela nunca pode sobressair Deus. Você reúne com os crentes em qualquer lugar que você for. Sai tudo quanto é assunto. Mas não sai você falar de Deus. Ainda mais se você estiver passeando. Porque as pessoas pensam que entra de férias de Deus quando vão passear. Abandonam. E na verdade, elas quando você vai falar, elas enfadam. Não, estou de férias. Igreja? Não quero saber de igreja.
Então as pessoas se enfadam. Tem que tomar cuidado com isso, né? A gente fala do que né, o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você está falando de Deus, é porque, poxa, você anseia, você quer falar, você quer ensinar, você quer que as pessoas te escutem. Aí você passa a ser taxado como um fanático. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso aí, é enfado. Então, hoje os crentes estão enfadados. Tenta falar para você ver e começa a ver as torcidas de nariz, para um lado, para o outro. Então, graças a Deus que nós estamos aqui para aprender a estudar e ver isso, né? Graças a Deus, né? Porque isso aqui que vocês estão aqui passando por isso aqui, não é todo mundo que fica não, já falei para vocês. Você vai para uma igreja de 1000 membros, tem 10 pessoas na escola dominical. 10. Ninguém gosta de aprender, ninguém gosta de aprender. Então eu também vos farei isso, porém sobre vós terror. Deus vai botar terror sobre as pessoas? Vai. Ele é Deus. Mas ele te avisou antes o que você tinha que fazer para ele não botar o terror. Aí ele vai botar terror, a tísica. O que é tísica? Antigamente tísica era taxada só como tuberculose. Aí hoje fala que é um desfalecimento, uma fraqueza, um amarelão, alguma coisa. Mas a palavra, o cerne da palavra tísica é tuberculose. Deus, eu vou botar tuberculose em você. Aí por quê? Não dá para me falar agora, né? Nem fala. Você fala que não dá para falar, vai falar. Né? O nosso pulmão é uma árvore de cabeça para baixo. Deus vai botar tuberculose na árvore. O que a árvore representa? A árvore está de cabeça para baixo porque eu alimento ela pela boca. O que eu como, eu boto para dentro. Tanto o corpo físico quanto o espiritual. A árvore se alimenta. É como se o meu pulmão fosse uma árvore da vida. Porque através do sopro, né, meus pulmões se encheu. Passei a ter vida. O Deus me deu um sopro de vida. Ele passa pelos meus pulmões. E Deus está falando que vai botar tuberculose nos seus pulmões. Aí mais na frente nós vamos tratar essa questão dessa árvore de cabeça para baixo. É lindo isso aqui. É lindo. Mas por que Deus falou essa palavra? Aí nós vamos estudar por que Ele botou tuberculose em você. Por causa dessa árvore. Ok? Só para atiçar vocês aí que é interessante isso aí. Que a gente fica... E aí anima a gente a fazer o estudo, né? E a febre ardente também, Deus vai colocar a febre ardente que consuma os olhos e atormentem a alma. E semeareis de balde, ou seja, né, de balde a vossa semente. Vai ser inutilmente você vai plantar a sua semente. De balde é inútil. Inutilmente você vai plantar a sua semente. E os vossos inimigos a comerão. Porei a minha face contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Ó, ele está falando tudo o que vai acontecer. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que o homem ia se corromper. Aí ele falou, eu tenho que avisar, porque o dia que eu fizer, ele vai chegar em mim e falar, mas o senhor não me avisou. Avisei. Aí ele vai falar, avisei. E vai mostrar para você que ele avisou. Ah, mas isso é Antigo Testamento. Aí eu já falei, vai lá e lê Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Deus pegou tudo isso aqui e jogou lá para aqueles 3 capítulos para crente. Para crente. Aí você vai entender o que eu estou falando, beleza? Aí ele fala, e porei a minha face contra vós e sereis feridos diante dos vossos inimigos. Aí vou pular aqui um pouquinho, ele vai falar, aqui é interessante, ó. E se ainda com estas coisas que eu joguei em cima de você, se não me ouvirdes ainda, então eu prosseguirei, vou aumentar o castigo. Eita, alguém já falou isso para vocês em algum lugar? Alguém já leu esse texto para vocês dessa forma? Ninguém lê, gente. Ninguém quer saber disso. Ninguém quer conhecer quem é Deus. É triste, mas é assim. Vamos lá. Aí ele fala assim, né? Se ainda com essas coisas não me ouvis, então eu prosseguirei em castigar-vos agora 7 vezes mais. Por que Deus falou isso? Porque ele vai ligar com o nosso ciclo. 7 vezes mais eu vou castigar vocês. Por isso que nós estamos aprendendo sobre os ciclos de trabalho. O nosso ciclo de trabalho. Aí ele fala, por causa dos vossos pecados ele vai castigar 7 vezes mais. Aí vou pular aqui, ó. Pular. Aí de novo. E se andardes contrariamente, se você continuar ainda contrariamente para comigo e não quiser me ouvir, tem gente que é assim. Você leva uma pisa e não muda. Não muda. Aí, então agora eu vou cortar as pernas. Mais ou menos assim. É duro esse discurso, gente. Ninguém gosta de escutar isso. Só gosta de escutar que Deus é amor. Ele é amor.
e justiça. Aí ele fala, de novo, se andares contrariamente para comigo e não quiseres me ouvir, trazei-vos-ei praga 7 vezes mais conforme vossos pecados. Vou parar aqui. É tudo assim, até o final do capítulo. Por que eu quis ligar 7 vezes mais? Por quê? Nós vamos lá. Aí nós vamos ver em Jeremias 25. Vamos acrescentando. Jeremias 25. Até a gente chegar por que Daniel entendeu. Você está vendo o que Daniel entendeu o que estava acontecendo? Espera aí. Jeremias 25. Aí ele fala bem assim. Eu só vou ler 2. Deixa eu ver qual verso que eu vou ler. Primeiro, para situar você no tempo. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Pronto, o que Deus fez aqui? Ele me situou no tempo, para quem trabalha com as cronologias, para você saber as contagens, para não perder a contagem do tempo. Então ele me deu uma dica. Agora eu tenho que descobrir qual é o ano que foi do rei, né, de Judá, que casou com o 1º ano de Nabucodonosor. Aí eu vou na cronologia, na história e vejo esse ano. Aí eu já sei onde eu estou. Aí eu começo a contar. Pam, pam, pam. Ele está me dando, toda vez que ele der um nome de rei, cidade, épocas, ele está te dando referência para você aprender que dia que é. Aí ele vem, eu vou pular aqui. A mesma coisa que ele falou lá em Levítico, ó. Desde o ano 13 de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até este dia que Jeremias estava recebendo a mensagem, que é o ano 23, né? Veio a minha palavra do Senhor e vou lá, anunciei a vós, madrugando e falando, mas vós não me escutastes. Então Deus está falando, madrugando, ou seja, quando ele fala isso é o tempo todo, e vocês não me escutaram. Aí de novo, também vos ensinou o Senhor, também vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, madrugando e enviando-os, mas vós não escutastes. De novo, nem inclinaste os ouvidos para mim. Nem tá aí, ó, meneu a cabeça, ó. Tô nem aí. É isso que ele está dizendo. Aí ele vem e fala, vou pular aqui. Aí as pessoas andam após outros deuses, né, e praticam o mal, mas eu vou chegar aqui. Eis que eu enviarei, depois que você fez tudo isso, juntando com aquilo, tudo que a gente leu em Levítico 26, não cumpriu nada e não deu ouvidos ao Senhor. Aí ele está falando o que vai fazer com o povo. Mas tome isso para a nossa vida, porque Deus é ontem, hoje, eternamente, Ele é o mesmo. Ele está mostrando para a gente quem Ele é na antiga aliança. Aí depois, quando a gente começar a estudar a nova aliança ali, eu vou lembrar vocês tudinho do que Jesus estava falando. Jesus, 99,9% do que Jesus falou foram os profetas. Jesus repetia os profetas. Aí as pessoas pensam que ele tirou aquilo do nada. Ele falava o que os profetas falaram. Ele repetiu o que os profetas falaram. As parábolas, se você voltar atrás, as parábolas estão embutidas nos profetas menores. Vamos aprender isso. Então, eis que enviarei e tomarei a todas as gerações do norte, diz o Senhor. Como também Nabucodonosor, que casou, né, com a época do reino do reino de Judá, porque era Judá que ia ser levado cativo por Nabucodonosor, rei de Babilônia. Por que Babilônia? Vai ligando. Né? Como também Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo. Ele chamou meu servo ímpio. Ó, veja que ele usou um ímpio, de uma nação ímpia, um rei mau, para trazer um juízo sobre o povo de Deus. Mas o povo de Deus sendo tratado por um rei mau, isso não pode acontecer. Pode. É igual hoje. Nós temos, o que está acontecendo no nosso país? Pode acontecer? Pode usar um rei mau, não vou falar nome, né, para não dar problema. Usar um rei mau para tratar o povo de Deus. Nós podemos ser governados por um rei mau? Claro, temos um exemplo. Mas por que ele fez isso? Porque o povo descumpriu tudo o que ele falou que não era para fazer, o povo fez. Aí então ele está usando Nabucodonosor, um ímpio, meu servo. Por que meu servo? Vem aqui que eu vou te usar, Nabucodonosor. Mas vocês vão ver que ele não escolheu Nabucodonosor para salvação. Ele usou ele como vaso de ira. E não um vaso de bênção. Aí essa diferença quando a gente estudar Romanos 11, ok? Negócio de vaso. Deixa o vaso para lá agora.
Então veja, o rei de Babilônia é meu servo. E os trarei sobre esta terra e sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Então ele está botando Babilônia para governar todas as nações em volta, inclusive Israel, no caso Judá, que é o povo de Deus. Por quê? Porque desobedeceram. Aí ele aproveitou vamos dizer assim, ele aproveitou a leva e está tratando todo mundo. Então aí foi nesse tempo que a Babilônia tomou e tornou-se um império. Comandou todas as nações ali, né? Aí nós vamos falar da estátua, nós vamos entrar nessa questão dos países. Então veja, então ele fez isso e os destruirei totalmente e pô-los-ei em espanto, em assobio e em perpétuos desertos. Então teve nações que foram subjugadas por Babilônia e não se levantaram mais. Mas Deus tinha uma proposta para Judá, que era povo dele. Judá não foi exterminado por completo. Porque era povo de Deus, Deus estava tratando eles, porque queria dar mais uma chance. Vamos lá? Aí ele fala, aí eu vou pular um pouquinho, aí vem, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E essas nações que foram subjugadas, servirão o rei de Babilônia 70 anos. Ó, Deus vai usar um rei ímpio, e ainda declarou quantos anos todo mundo ia ser escravo de Babilônia. 70 anos. Acabou. 70 anos e pronto. Não é 69 e não é 71. É 70. Por que eu quero 70? Eu estou ligando com o ciclo que nós estudamos na aula passada e o que nós vamos estudar agora. Deus faz assim. É igual eu estou te falando, ele é soberano. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer, o que lhe apraz. Tudo vai funcionar, o plano vai ser 100%. Mas ele não está escolhendo para a salvação. Ele está coordenando o plano. Entra quem quer. Entra quem quer. Esse aí ser mais curto e grosso, Vamos dizer assim. Entra quem quer. Então ele fala, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, presta atenção, visitarei o rei de Babilônia, porque você já foi usado, eu usei você para isso, tá? Por quê? Porque ele era um ímpio. Tem gente que fala que ele se converteu. Quando nós fomos estudar da estátua, acho que vocês sabem da história, ele virou um animal, Por quê? Justamente quando ele chegou no palácio dele, ele olhou para cima e disse, eita, império que eu conquistei. E Daniel já tinha dado uma revelação para ele, que ele ia se tornar um animal. Aí quando ele falou isso, abriu a boca, ele já caiu de quatro. Pá! Já virou um bicho. Aí ele virou um bicho e ficou 7 anos. Por que 7? Aí nós vamos dar nota. 7 anos ele virou um bicho. Aí só que quando completou 7 anos, ele entrou em si, reconheço Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso que criou tudo, não foi eu, ele que deu e tal. Mas se você prosseguir na história, a Babilônia continuou do mesmo jeito, foi subjugada depois por um outro reino, foi mortos ali o filho dele, que na época, quando ele virou gente de novo, aí já tinha, uns falam que é neto, outros falam que é filho. Há uma controvérsia na história, então não vou bater o martelo nisso, que não faço questão dessa, que quem estava reinando naquele momento, um fala que é o neto, o outro fala que é o filho dele. Ok? Mas ali, só porque ele fez aquilo, e todo o processo adiante não me mostra a salvação, mas quem vai julgar é Deus. Mas não me mostra a salvação de Nabucodonosor. Por outras coisas mais, lógico. Aí você vai em outros capítulos para você ver o que aconteceu. Não é hora disso, não é o foco do estudo. Mas você vê que ele usou o rei da Babilônia. E aí quando terminar de usar ele, o que vai acontecer? Vou visitar o rei da Babilônia, esta nação, e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade de Babilônia, e a da terra dos caldeus. Caldeus é Caldeia, é Babilônia. Farei deles um deserto perpétuo. Ou seja, eles vão ser subjugados agora. Eu já usei eles para o propósito, agora já era, é outra nação que vai vir. Aí ele vai libertar o povo, beleza? Então veja, aí eu quero só ler mais esse aqui. Trarei sobre esta terra todas as palavras que disse contra ela. Que dia que ele disse? Lá em Levítico 26, quando ele entregou a lei. Ele disse que ia fazer, ele fez. Aí ele fala, tudo quanto está escrito neste livro, que profetizou Jeremias contra todas essas nações, ou seja, tudo que foi profetizado, tudo que está escrito ele vai fazer. Nenhuma vírgula a mais, nenhuma vírgula a menos. Aí você tem dúvida que tudo que está escrito, tudo que nós estamos falando que vai acontecer, não vai acontecer? Você tem dúvida que não vai acontecer? Claro que vai. Aí vamos lá. Aí 2 Crônicas, só para a gente confirmar, 2 Crônicas 36, 21. 2 Crônicas 36,
21. Para que se cumprisse a palavra, né, do Senhor pela boca de Jeremias, que a gente acabou de ler, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Que sábados? O 7º ano. Se agradasse dos seus sábados, todos os dias do cativeiro, ou seja, todos os dias da desolação, todos os dias que o povo ficou no cativeiro, a terra repousou até que os 70 anos se cumprissem. Então a terra lá onde eles ficou guardada lá por vento. E eles ficaram cativos da Babilônia. Por quê? Deus agora vai descansar. Agora eu quero ver se a terra não descansa. Tem ninguém para trabalhar lá? Agora descansa. Já que não vai para o bem, vai para o mal. Você lembra daquele ditado? Se você não vem pelo amor, vem pela dor? Não é bíblico aqui não, mas é um ditado. Mas é mais ou menos por aí, né? Então vamos lá. Então agora vocês entenderam o que Daniel leu? Olha, aí você vai em Daniel 9, Daniel capítulo 9. Se parar o mouse tá bom. Daniel capítulo 9. Nós vamos ler um pedacinho dele já, então eu só quero ler só esse versículo agora. No ano primeiro do seu reinado de quem? Dario, aí em cima no verso 1. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros? Ele leu o profeta Jeremias e leu o Levítico. Eles não tinham Bíblia, não tinham versículos, não tinham capítulo, era um rolo. Daniel tinha um rolo, ele estava lendo, estudando. O que está acontecendo? Por que nós estamos no cativeiro mesmo? Senhor Deus Todo-Poderoso, o que está acontecendo? Aí ele estava lendo nos livros. Aí ele vem e fala: entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a escravidão, o cativeiro, a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel aprendeu ali, igual nós aprendemos agora. Acabamos de aprender o porquê o povo ficou cativo 70 anos. Daniel também aprendeu nesse dia. Aí, caramba, então nós estamos aqui nesse cativeiro por causa dessa transgressão? Ah, não. Então está vencendo 70 anos. Ah, então está acabando. Senhor, aí começou. Aí nós vamos ver que ele vai orar, se humilhar, se lançar diante de Deus. Por quê? Estava acabando os 70 anos. Mas vamos lá, depois já a gente lê o restinho aqui. Então vamos passar. Então deu para vocês entenderem o porquê, né? E o porquê que está ligado com os nossos dois ciclos. O ciclo passado, que a gente da série passada, com estes ciclos que nós vamos agora tratar de 490 anos, que também é um ciclo de trabalho. Beleza? Então é importante se dedicar às coisas de Deus. Por quê? Daniel estava estudando. O que nós estamos fazendo aqui é o que Daniel fez. Nós estamos nos últimos dias querendo discernir os tempos. Claro que a gente não vai, o próprio Mateus 24 fala que a gente não vai saber nem o dia e nem a hora, já falei. Cabe repetir nos vídeos, porque quando estamos falando de escatologia, fim dos tempos, as pessoas tendem a mostrar, querer provar ou colocar palavras na boca da gente, dizer que nós estamos querendo saber o dia e a hora. A palavra diz várias vezes, nem o dia e nem a hora. Mas os tempos eu consigo chegar. Beleza? Senão ele não me tinha me dado nada disso. Para que ele ia me dar esse ciclo de trabalho? Ele só ia falar assim, ó, um dia eu vou voltar. Aguarde. Que dia? Não interessa. O dia que eu quiser. Era simples. Era simples. Mas ele deu cada detalhe, né, lindo assim. Cada pista, cada coisa encaixando. Aí você, cara, isso parece um quebra-cabeça. Você fica alegre quando você descobre. Você... Igual eu, estudando aqui, agregou uma revelação para mim que na primeira vez tinha passado batido. Eu vou mostrar para você já já. Então veja, ele entendi pelos livros, né? Então não vamos ler isso aí não. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar a oração. Porque ele entendeu? Rogos e jejuns, panos de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus e confiei. E confessei, na verdade. E disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, olha ele reconhecendo. Pecamos e cometemos iniquidade. Procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então ele reconheceu que erraram. Não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, reconhecimento. Mas a nós a confusão de rosto, ou seja, Senhor, nós não somos nada diante de você, mas, Senhor, como se vê nesse dia aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, os que também foram espalhados, aos de perto e aos de longe, e todas as terras por onde os tem lançado,
por causa da sua prevaricação, por causa da iniquidade, por causa da transgressão, com o que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Então veja que o tempo todo ele está reconhecendo, ok? Aí vamos pular para o 11. Aí ele vem, sim, Deus, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso, a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, que ele leu em Levítico 26, que a gente leu no começo, né? Servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Então veja que a maldição, lembra que nós, quando estávamos falando das maldições hereditárias, nós estudamos e mencionamos Deuteronômio 28 e 29, quando ele estava falando das bênçãos e maldições, bênçãos que foram entregues no Monte Gerizim e maldições que foram entregues no Monte Ebal. Deus deixou para você, se me obedecerdes e ouvides a minha voz, aí ele vai derramar as bênçãos, se não as maldições. Ok? Então Daniel entendeu isso, o que estava acontecendo. Vamos lá. Então ele entendeu isso. Aí ele entendeu isso e ele foi tremendo profeta, que Deus viu o coração dele e foi, né, já tinha derramado algumas profecias para ele, da estátua, dos animais, porque 70 semanas ela veio justamente para encaixar nisso aqui, para trás. Então ele já tinha recebido a revelação ali, tá? Ele não era qualquer um não, ele já estava, só que ele estava estudando para saber o que estava acontecendo, porque ele começou a perceber, através das outras revelações que Deus passou para ele, que tinha algo que estava acontecendo e algo que iria acontecer que não estava encaixando, ele queria entender. Por isso que o anjo Gabriel veio explicar para ele, porque ele não estava conseguindo juntar as peças. É igual nós estamos aqui hoje, vocês estão aí ouvindo o que eu estou falando, estão tentando juntar as peças. Daniel estava desse jeito. Então se você está com essa dificuldade, não se preocupe não, ele também teve essa dificuldade. Agora peça a Deus, de repente ele manda um anjo para te ensinar também. Então veja, brincadeira à parte. Mas se você vê, Gabriel então ele começou Daniel começou a falar com Deus e Deus viu que ele não estava entendendo, então ele mandou pessoalmente o anjo falar com ele. Foi aí que ele vai entender toda a visão, né? Aí tanto é que Jesus usa o texto de Mateus 24:15, não é 25 aqui, tá? Eu errei aqui, eu deixei porque não tinha jeito, ia dar. Mateus 24:15, ele fala: quando, pois, vides que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. O que Jesus está falando? Você quer entender o que eu estou falando nesse sermão escatológico? Jesus está falando do que no sermão escatológico? Grande tribulação. A grande tribulação é que dia mesmo? No final dos tempos, ou seja, na última semana. Ó, já era para a pessoa começar a ligar. Jesus está falando do final dos tempos, de uma grande tribulação. E ele manda eu ir lá para o profeta Daniel para entender. Mas por que você então disse que já se cumpriu as 70 semanas? Lá em Estevão, Jesus está me mandando ir para a última semana, em Apocalipse. Está vendo como é que nossos irmãos eles se perderam aí? Já começaram a se perder. Porque se eles tivessem prestado atenção, mas está falando dos últimos tempos. E lá em Estevão não eram os últimos tempos. Ó, Jesus está falando. Você está em dúvida? Sinais do fim dos tempos. Esse título não existe na Bíblia, ok? Mas você está em dúvida que isso aqui foi colocado para nos ajudar. Beleza? Lembra que eu falei no início também dos nossos estudos? Que alguns ajudam e outros atrapalham, então você tem que estar prestando atenção no contexto. Quando atrapalhar, eu vou mostrar para vocês quando ele está atrapalhando. Aqui está ajudando. Aí o que estão perguntando para ele? Diz-nos quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda no fim do mundo. Aí beleza. Aí vamos supor que você não leu nada disso aqui. Aí você vai lá embaixo. Quando vides a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entende. Né? Que está no lugar santo, quem lê entenda. Você quer entender? Vai lá ler. Vou explicar para vocês não. Quem é esse aí que vai sentar? Aí você vai em Daniel 7, Daniel 8, Daniel 12, chifre pequeno. Quem é o chifre pequeno? O anticristo. Quem é o anticristo? Quem é a assolação da desoladora que vai sentar no templo querendo ser Deus? Na última semana. Apocalipse 11, Apocalipse 13. Como que eu joguei em Estevão? Teve fim do mundo em no ano 34? Se no ano 70 que acabaram com Jerusalém, destruir Jerusalém não foi o fim do mundo,
Imagine só porque apedrejou Estevão era o fim do mundo. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Então veja que Jesus nos remete a voltar para Daniel para você estudar, porque Jesus sabia o que Daniel estava falando. E o que Daniel estava falando? Aí nós vamos continuar lendo aqui. Ó. Olha o que Daniel estava falando. Daniel 9, 20 a 27. Vamos ficar aqui, gente. Não se preocupe não, que acho que a gente acaba mais cedo. 20 a 27. 20 a 27. Perdi, Daniel. Vamos lá. Olha o que ele está falando. Ó. Gabriel, o anjo, traz a resposta para ele. Estando eu ainda falando, orando, confessando o meu pecado, Daniel estava, né? E o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na oração, o varão, o homem, que ele viu, Gabriel, o anjo estava no formato de um homem. Não falou varão aí, é homem. O homem Gabriel, algumas versões você vai deparar. Por que homem? Porque ele veio como um homem. Aí vai falar que ele veio voando. Bom, não interessa, era um homem com asas, não sei, mas que ele... A palavra voando aí, na verdade, não é nem voando, era para ser cansaço, fadigado. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão aqui não, ok? Vamos trabalhar com hebraico não, senão a gente vai demorar um pouco mais aqui nessa questão. Mas o voando aqui, ó, a palavra é fadigado. Por que o anjo fadigou? Mas anjo cansa? Mas Deus estava dando uma dica, o que tinha acontecido antes para o anjo estar desse jeito? Porque ele ficou barrado pelo Satanás, que não deixou ele passar. Porque ele era um anjo de mensagem, ele não é um anjo de guerra. Ele não podia enfrentar Satanás. Então o Satanás barrou ele. Mas por que Deus deixou? Eu já falei para vocês várias vezes, para mostrar a importância desta profecia. Sem esta profecia você não entende a Apocalipse. Por isso que as pessoas preferem, a Apocalipse se cumpriu, a Apocalipse acabou, a Apocalipse ninguém consegue entender, a Apocalipse é uma coisa horrenda, ninguém sabe o que é aquilo. Não? Cada um tem a sua interpretação, então cuida da tua que eu cuido da minha. Está aí na Bíblia, não é minha. Não é minha. Aí veio falar, estando eu ainda falando, orando e confessando, vamos lá, aqui, vendo o varão, então veio voando rapidamente, tocou-me na hora do sacrifício da tarde. Que hora que é o sacrifício da tarde? Você já sabe. 3 horas. Te liga com alguma coisa? 15 horas, 3 horas da tarde. Quem morreu às 3 horas da tarde? Na hora 9. Jesus. Por isso você tem que ligar, já tem que começar a aprender o seguinte, para a gente também entrar no Apocalipse, você tem que saber o que é sacrifício da manhã, 9 horas da manhã, e o que é sacrifício da tarde, 3 horas da tarde. Bota na sua mente. Isso vai ajudar. Aí então vamos lá. E me instruiu e falou comigo e disse, Daniel, agora saía fazer-te entender o sentido, porque ele não tinha compreendido. No princípio das tuas súplicas, quando você começou a orar, saiu a ordem. Deus falou, vai lá. Eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem bem sentido na palavra e entende a visão. Aí aqui não falou que ele ficou 21 dias travado por Satanás. Aí você tem que ir no capítulo 10 para saber. Que Satanás, ali simbolizado como rei da Pérsia. Alguém lembra quando a gente estudou a queda de Satanás, que ele foi comparado como rei de Tiro, rei do Egito, rei de Sidom, lembra? Rei da Pérsia. Então, rei da Pérsia, Satanás barrou Gabriel nos ares. Aí então ele vem e fala, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Pronto, aqui você dividiu o povo de Deus em uns 10. Só porque falou povo. Eu lembro que eu dei uma pincelada no estudo passado, quando falou povo, rachou o povo de Deus, que o povo aqui para eles é o povo de Daniel, é os judeus. Lembra? Parece, não parece? Se você não tivesse estudado as 2 casas de Israel, parece. Se você não tivesse prestado atenção na profecia de Abraão, chamado de Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando ele chamou, sai da tua terra e da tua parentela, que ele ia fazer uma grande nação dele, que não ia sair só uma nação dele. O que saiu dele? Alguém lembra? O que ia sair dele? O chamado de Abraão, 12.
Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Beleza, judeus. Uma grande nação, judeus. Abençoar-te-ei e agradecerei o teu nome e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É judeu? Famílias da terra é só judeu? É porque o povo tem que entender o seguinte: eu vou fazer uma grande nação, um povo sacerdotal. Israel. Lembra que nós estudamos o processo? Aí dividiu Israel, porque Deus já sabia que ia dividir, então, peraí, é um Israel que eu quero. Mas ele vai se dividir. Aí eu já vou pegar a bênção e já vou fazer o seguinte: na presciência, sabe de tudo. Então vou chamar a nação, montar ela e vou chamar a nação do mundo, os povos, as famílias, vão vir através de Cristo, porque a bênção é prometida à semente de Abraão. Lembra? Lembra a semente, a descendência de Abraão, que é Cristo, e depois nós em Cristo, aí alcançou a gente. Então nós somos benditos por Abraão, por isso que chamam que ele é o nosso pai da fé. Porque ele, pela fé, foi imputado justiça, não pela lei. Não existia lei aí ainda. A lei não foi entregue, não tinha nação de Israel. Você sabe de onde Abraão saiu? Sai dela, povo meu. De onde Abraão saiu? Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele saiu da Caldeia, ele saiu da Babilônia. Saiu da Babilônia. Por isso que Deus fala para nós hoje: sai dela, povo meu. Sai da onde? Nós estamos na Babilônia. Qual Babilônia que nós estamos? Uma Babilônia espiritual, onde o mundo jaz no maligno. Sai dela, povo meu, sai do sistema. Sai desse sistema mundano. Deixa as obras da carne. Sai dela, povo meu. Uma figura. Aí você não acredita ainda? Vamos ver, 17. Se, pois, Abraão, da idade de 99 anos, né? 9 anos ele tinha. Se, pois, Abraão, 99 anos. Apareceu sobre Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser maduro. Perfeito. Maduro. Porém, o meu concerto, a minha aliança entre mim e ti, multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, eis a minha aliança contigo, eis o meu casamento contigo, Abraão, que eu estou fazendo com você. Serás pai de uma multidão de nações. É só uma? A nação de Israel, que eu saiba, é uma. Nações. Por quê? Porque as nações no final vão se reunir em uma nação. Povos, línguas e né? Povos, línguas e nações. Povos, línguas e nações vão se fundir. Então veja que essas nações agora vão entrar por Abraão, pela semente dele, por Cristo, e vão se fundir em uma no futuro. Mas dele vai sair uma multidão de nação, porque ele estava no começo da profecia, até chegar em Jesus, para se tornar um nele, para se tornar um Israel espiritual, que é a igreja e o povo santo. Então vamos lá. Se você fica andando aqui, gente, nós passamos a noite procurando e mostrando para você que esse povo, nós estudamos sobre as duas casas, que esse povo de Daniel somos nós, né? Só vamos ver se eu leio só mais um aqui. Jeremias, eu gosto muito de Jeremias 31, às vezes quando vocês veem eu pincelando ele aqui. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel, e elas serão o meu povo. Naquele tempo, quando ele fala, é futuro. Ele já está me jogando para o Israel espiritual no futuro. Presta atenção, eu vou pular aqui. Ele está falando da noiva. Ó. Serás edificada, ó virgem de Israel, ainda será adornada e enfeitada como noiva. Israel foi noiva? Lá quando ele casou, ele não recebeu essa profecia quando ele casou no monte. Essa profecia é para o futuro, por causa daquele tempo lá. E você vai entender que é aqui, ó. Aqui que você vai entender, ó. Vamos deixar, vou ler aqui, ó. Nova aliança. Aí, ó, aqui ajudou. Tem gente que não concorda com esse título aqui, mas o cara aqui foi feliz. Eis que dias vem, diz o Senhor, em que farei uma aliança, um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Lembra que eu já falei esse texto aqui para vocês? Então ele está fazendo uma aliança com Judá e Israel, não está fazendo com a igreja não. Mas por quê? A gente entendeu que nós somos judeus e gentios juntos em um mesmo corpo. Então essa aliança está sendo feita com Israel e Judá. Aí ele fala, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver casado, diz o Senhor,
Aí ele vem, mas este concerto eu farei com a casa de Israel. Lembra que nós somos por Efraim? Lembra da adoção, né? Vocês lembram, né? Gênesis 48, da cruzada de mãos, aonde ali então Jacó adotou o gentio que era filho de José com a egípcia. Dúvida? Não, né? Não tem mais não, né? Você acha que ficou bem frisado na cabeça de vocês, né? O filho de José, gentio, de José com a egípcia, sendo adotado como filho legítimo. Beleza? Então veja, ali mostrou que nós, gentios, entraremos na aliança e nos tornaremos filhos legítimos. Já ficou bem fadonho isso aqui, hein? Vamos esquecer isso mais não, hein? Então, mas este é o conceito que farei com a casa de Israel. Aí você já, porque é um novo conceito, é uma nova aliança. Não teve 3 alianças. Teve a antiga e a nova. Não tem 3. Depois daqueles dias, a dica. Diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior. Por isso que o Espírito Santo habita em nós hoje. Está no meu interior, a lei. Porque a lei não está mais nas tábuas de pedra. Tábuas de pedra simbolizava a dureza do coração do povo. Dura serviço. Agora é num coração de carne. Está escrito a lei. Por isso que o Espírito está dentro de mim. Ele vai botar a lei no interior. E escreverei no coração e serei o seu Deus. Eles serão o meu povo. Serão o meu povo. Nós somos o povo de Daniel. Ainda tem dúvida ainda? Lembra das varas de Ezequiel 37? Pegar uma vara de Judá, uma vara de Israel, juntar e vou unir as duas, formando uma vara. Lembra? Eu não vou ler aqui não, mas só vou mostrar, mas não vou ler. Quando vocês forem pensar, Ezequiel 37, é fácil. Quando fala no vale dos ossos secos. As pessoas pregam muito isso aí, vale dos ossos secos, mas não sabem que revelação é aquela. Por que vale dos ossos secos? Deus está falando da ressurreição na vinda dele. Aqueles ossos vão se reconstituir. Ele está dando um exemplo, uma figura de que os mortos vão ressurgir. Aquilo ali é a ressurreição do povo de Deus. Aí ele fez uma figura ali, mas o povo trabalha muito essa questão dos vales dos ossos secos, mas perderam o cerne da revelação porque não continuaram o capítulo. Por quê? Eu tenho que entender sobre o vale dos ossos secos, mas eu tenho que prosseguir na revelação. Vale dos ossos secos. Aí a pregação é mais ou menos até aqui, ponto. Prega até aqui. Mas e o resto? Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Aí você vai ver. Toma um pedaço de madeira. Ninguém gosta de falar na igreja. Por quê? Porque vai dar um tiro no pé. Toma um pedaço de madeira e escreve nele por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. Por quê? Os dois vão se tornar um. Judeus e gentios vão formar um povo em Cristo Jesus. Por isso que aquele povo de Daniel somos nós. Mas quando você não quer que o judeu seja seu povo, você escanteia ele. Assim acontece com os judeus. Os judeus messiânicos, eles querem ser os caras, então eles também não querem você. E os judeus ainda, os ortodoxos e os outros, piorou. Eles não querem saber. Você é gentil, você não entra na aliança. Você está vendo que tem divisão? Então vamos lá. Aí deixa. Nós ainda vamos trabalhar esse capítulo mais ainda, tá? Mas vocês lembraram dele, né? Deu para lembrar, né? Senão se vocês não compreenderem isso, vocês vão ficar como se fosse várias denominações que ficaram aqui. Ficaram justamente no povo de Daniel. 9. Ezequiel, Daniel. Aí muitas pessoas ficaram aqui, infelizmente. É uma pena. É uma pena. Aí ele fala, 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo. Se a última semana vai acontecer para mim também, porque nós vamos passar pela tribulação. Aí tá vendo por que eles não acreditam que é o povo deles? Porque eles acreditam o seguinte, que eu vou ser tirado antes da tribulação. Então se a 70 semanas é cumprida para o povo de Daniel, eu não vou estar aqui. Viu? Porque eu sou escapista. Eu vou sair fora. Vou ser arrebatado. Então para que eu vou me preocupar? Esse povo não sou eu não, porque se é para judeu, se isso tudo aqui que está acontecendo, a lei é para judeu, as 70 semanas, o cativeiro, tudo é para judeu, então a última semana é para eles também. Então nós vamos sair fora, só eles que vão ficar na última semana, o pau comendo em cima deles. E nós na boa. É por isso que eles pregam isso. Mas quando você entende que aqui o povo somos nós, você começa a entender que os 144 mil somos nós, os comprados da terra, 12 mil de uma tribo, 12 mil de outra, 12 mil de outra, 12 mil de outra, 12 mil de outra. Somos os 144 mil no capítulo 7 de Apocalipse. Aí se confirma no 14 que nós somos esse povo. Então nós somos
um Efraim, entramos pela aliança por Efraim, pelo reino de Efraim, pelo Israel pulverizado, espalhado nas nações. Isso tem que ficar claro, senão você faz como eles estão fazendo, saindo do rumo, perdendo a revelação. Aí parece que eu estou falando, querendo ser melhor do que todo mundo e estou querendo cobrir uma coisa, um erro com outro erro. Mas é por isso que quero que fique bem claro na mente de vocês, esse estudo aqui, por isso que eu vou ficar por aqui, agorinha, para que a gente fique bem frisado. Eu quero que vocês entendam uma coisa. O que é a 70 semana, o que é o ciclo que está acontecendo, e quem é esse povo? Se alguém tiver dúvida, tem que me perguntar. Quem é esse povo? Se tem dúvida ainda que esse povo é judeu ou é nós, tem que me perguntar, porque se a gente sair desse processo aqui, sem você entender isso, nem que a gente gaste um tempo. Eu não quero perguntar agora porque nós estamos no grupo de estudo. Me pergunta depois, no particular, no grupo, eu vou te mostrar. Nós gastamos outro tempo. Beleza? Mas não saia daqui sem entender isso. Aí ele fala, e sobre a tua santa cidade, tá vendo? É Jerusalém. Mas todos nós sabemos que Jesus escolheu Jerusalém. Deus escolheu Jerusalém. Por quê? Porque ele prometeu para Davi que nunca faltaria um herdeiro para sentar no trono de Jerusalém. E que Jesus, herdeiro de Davi, vai reinar. Que dia que Jesus reinou sentado em Jerusalém? Nunca. Por isso que tem que cumprir. E Deus escolheu Jerusalém por quê? Porque faz parte da promessa que ele fez lá atrás. Podia ser Brasília. Eu escolhi Brasília, não vai faltar um descendente para sentar em Brasília. Podia, mas foi Jerusalém. Acabou, pronto. Simples assim. E tudo isso para quê? Para extinguir a transgressão. A transgressão, gente, por exemplo, vamos supor que acabou Estevão. Depois de Estevão para cá, não houve mais transgressão? Depois de Estevão para cá, já deu fim a todos os pecados? Você não peca mais? Quem não peca, joga a primeira pedra aí. Espiar a iniquidade. Aí ele botou espiar a iniquidade porque já está me jogando para a lei, para você ligar a lei literal com a espiritual, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote, então ele vai sair do santo do céu para espiar os pecados. O que ele está fazendo? Ele está me ligando com Jesus, a saída dele do céu. Quando ele fala espiar a iniquidade, Jesus já veio espiar a iniquidade? Através da morte, através do derramado do sangue dele, é como se no posicionamento espiritual ele já tivesse feito. Mas nós ainda estamos no caminho, nós ainda estamos pecando. Aí vem e fala, trazer justiça eterna. Que justiça eterna é essa? Um monte de gente matando, sendo triturado, morto, né? Tanta maldade que tem nesse mundo. Selar a visão, acabou a visão? Mas está faltando um monte de coisa a cumprir ainda. A profecia, é o que nós estamos fazendo, nós estamos destrinchando a profecia. Não acabou. Ungir o santo dos santos. Que santo dos santos? A terra vai se tornar o santo dos santos. Quando Jesus habitar em Jerusalém e começar a reinar a partir de Jerusalém, nós vamos viver um reino milenar, onde a natureza, os animais, mesmo as nações estando aqui, na carne, alguns povos, conforme Zacarias 14, mas vai ser um reino de paz. Quem transgredir a aliança vai morrer no mesmo dia. Mas quem vai fazer isso é Jesus. É um reino de paz, gente. Nação não vai brigar mais com nação. As que ficarem, né? Aí sabe e entende. Veja, lembra que Jesus falou? Sabe e entende. Lá em Mateus 24. Desde a saída, ele vai me dar o posicionamento. Que dia vai começar a contagem? Aí é onde as pessoas começam a errar. Errou a questão do povo, mas agora nós sabemos que o povo somos nós. Nada disso que se cumpriu. Por que é 7 coisas que eu tenho que se cumprir? Tudo que eu li aqui são 7. Esqueci de falar, são 7. 7 coisas tem que se cumprir. Beleza. Aí ele vem falar, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias, o príncipe? Vamos na figurinha. Pode falar, gente. Se errar, não tem problema não, tá? Nós estamos num grupo de estudo. Errou, tranquilo. É igual aula. Errou, não, mas talvez o seu erro, ou talvez uma fala tua, puxa uma outra coisa, uma dúvida que o irmão está querendo saber. Às vezes ele está doido para perguntar uma coisa, mas não tem coragem, aí o outro pergunta, aí acende, acaba resolvendo o problema do outro. Então veja, desde o decreto até o ungido, aí se você vir, até Cristo, que é ungido, o príncipe,
Altair, mas tem umas passagens da Bíblia que falam que Satanás é o príncipe. Jesus também falou assim, vambora, eis que o príncipe desse mundo vem e eu não tenho nada a ver com ele. Mas vamos ver que ele falou uma palavrinha que ele não falou com Satanás. Ungido. O príncipe ungido. Ele fez questão de colocar a palavra ungido. Porque se ele deixasse o príncipe, aí vai dar margem para o Satanás. Tanto é que uma denominação entendeu que é Jesus e o diabo que entra, outro tira. Não sei nem te explicar a revelação desse direito. Mas parece que Jesus abre o Satanás vem, encerra um negócio no meio da semana, depois Jesus tira o sacrifício. Aí isso aqui. Não dá nem, vamos confundir, deixa pra lá. Não dá, eu não consigo raciocinar não. Deixa pra lá. Então tá, o decreto. Que decreto? Aí você tem que ler Esdras, Neemias e Reis. Você vai entender que o povo estava no cativeiro, aí estava Daniel orando, clamando ao Senhor, então estava chegando a hora de sair o povo, certo? Deus então chama Ciro, aí vocês vão ver 3 decretos. Eu não vou trabalhar a questão dos decretos para não ficar grande nesse momento. Mais à frente nós vamos tratar sobre ele. Então teve 3 decretos. Um de Ciro, Dário e Artaxerxes. Aí você, poxa, então tem 3 datas. Como é que eu conto isso? Aí você vai no texto e lê. O primeiro decreto foi para edificar o templo. Ele está falando que é para edificar a cidade. Aí o segundo reforçou o primeiro. O terceiro decreto de Artaxerxes foi para edificar a cidade, os muros. Alguém lembra de Neemias reconstruindo os muros? A história de Neemias, acho que todo mundo conhece nas igrejas. A edificação, Neemias, até lembro, nunca esqueci desse detalhe. Neemias ali na reconstrução dos muros, tinha os opositores da obra, e Neemias então montou guarda. A gente trabalhando, tinha gente com a arma na mão e trabalhando. E outros guardando, com a trombeta, ó, esperando para tocar, enquanto o povo estava trabalhando na construção do muro. Por quê? Os opositores da obra estavam querendo parar a obra de qualquer jeito. Aí quem eram os opositores? Nunca esqueci desse nome. Sambalate, Tobias e Gesem. Nunca esqueci desse nome na minha vida. Muito interessante isso aí. Até porque foi eu que dei essa aulinha. Eu não sabia nem dar aula naquela época lá. Me botaram com a revista da escola dominical. Falou, toma, vai dar essa aula. Como é que eu vou dar essa aula? Aí foi engraçado. Aí eu tive que gravar isso aí. Hein? Mas vamos lá. Não posso falar que foi ruim não, senão talvez eu não estaria aqui, né? Então, vamos lá. Então veja, o decreto é a partir, né? O decreto, a partir do decreto, então conta-se esse tempo até ungido. Mas qual é o tempo? Aí ele vai explicar para Daniel. Ele fala, né? Para restaurar e para edificar Jerusalém. Por isso que é o decreto de Artaxerxes. A gente tem que somar os 3, mas é o de Artaxerxes. Vamos lá. Até o Messias, o príncipe, 7 semanas, olha, ele vai dividir em 3 partes. 7 semanas e 62 semanas. 2 partes. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas os tempos são angustiosos. Por isso que Neemias ralou para construir o muro. Tempos angustiosos. Mas ele está falando só daquele ponto literal? Não. Aí já está jogando para o nosso tempo de trabalho também. Que nós vamos reedificar Jerusalém, mas agora é espiritual, o próprio Cristo. E vai ser em dias trabalhosos, onde a gente tem que estar atento contra o nosso inimigo. Não é Tobias, Gesem, Sambalate, mas é o diabo, o capeta com a cambada dele. Entendeu? Então veja, porque hoje você é templo. Hoje você é templo do Espírito Santo. Então veja, ele me deu 2 tempos, ó. Sai daí. 7 semanas. Aí nós aprendemos na aula passada que 7 semanas de anos dá 49 anos. Aí eu coloquei aqui, ó. Então você tem do decreto 7 semanas mais 62 semanas. 7 semanas dá 49 anos. 62 semanas dá 434 anos. Somando os 2 tempos que ele me deu, dá 483 anos. Olha, ele me deu o dia e a hora do decreto do caboclo. Então eu vou na história e vejo Artaxerxes, vou lá e pego o ano de Artaxerxes. Que dia foi o decreto? Tal dia. Então eu conto. 49 mais 434, dá 483. Aí Daniel, aí eu peço o povo ver, 483. Uai, mas até o ungido, quem é esse ungido? Aí ungido, quem é ungido? Aí nós já sabemos que o ungido é Cristo, aí fica fácil. Ah, mas eu não sei que Jesus é ungido, porque na verdade você marcou até no dia, né, do nascimento dele. Mas e aí? É esse cumprimento mesmo? É no dia do nascimento ou no dia da morte? Calma aí, vamos lá.
Vamos prosseguir mais um pedacinho aqui. Então ele me deu 2 tempos, 7 semanas e 62. Então deu 69 semanas, certo? Mas não são 70 que ele deu? Cadê a última? Está faltando uma semana. Aí, gente, é aquilo que eu falei aquele dia. Assim como lá nas festas tem um hiato de tempo, um espaço de tempo que Deus pausou para que se cumpra a chuva serôdia, aquela chuva serôdia vai ser derramada justamente na última semana de Daniel. Então, naquele ciclo ele parou a chuva serôdia. E naquele ciclo maior do jubileu, ele parou o último jubileu. Então veja que ele parou a festa, parou o jubileu e vai parar a 70 semanas. E vai fundir tudo junto. Para acontecer tudo na última semana. Como que eu falo que aconteceu as 70 semanas no dia de desterro e digo que vai tocar uma trombeta no fim dos tempos? Eu desconectei o jubileu do outro ciclo. E perdi a revelação. Está tudo junto. Por isso nós estamos estudando junto. Para vocês entenderem que está junto. Se você não estudar junto, você esquece. Você não consegue fazer conexão. Aí vem. Aí quando ele fala, depois das 62 semanas, que ele deu um prazo de 7 semanas, 62. E depois das 62 semanas, aí ele vem e vai falar, depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir, ó, que príncipe é esse agora? O primeiro era ungido. O povo do príncipe que há de vir destruirá. Jesus destruiu alguma coisa lá? Destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será uma inundação. E até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. E ele, quem? O príncipe, firmará um concerto, uma aliança com muitos por uma semana. Que semana é essa? A última semana. Como é que eu falei que ela cumpriu o desterro, que não apareceu ninguém lá para fazer um concerto de uma semana e quebrou no meio? Aí eles tentam encaixar que Cristo era o príncipe que fez um concerto e foi tirado no meio da semana. O próprio Jesus. Porque eles querem pegar e falar que aquele príncipe é esse príncipe. Como assim, gente? Nós vimos que são duas pessoas diferentes. Você quer saber Isaías 9? Acho que é Isaías 9. Vamos lá. Faz tempo que eu não vou nesse texto. Isaías 9. Isaías 9, que fala que ele é um 9:2. O povo que andava nas trevas e a maravilhosa luz, ele está nesse texto aqui, nesse Isaías. Peraí, fala do ungido, bora ungido, cadê o ungido? Aqui, o menino nos nasceu, aqui, ó, Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então eu pego a contagem como o dia de nascimento de Jesus. Porque quando ele veio, o principado estava sobre os ombros dele. Se você pegar que Jesus, no dia que ele começou o ministério, a contagem até o dia que ele foi ungido como no seu ministério, no início do seu ministério, com ali os 30 anos, eu vou perder a contagem. E um detalhe que muita gente não conseguiu perceber, que é muito importante, isso foi o que eu aprendi essa semana. Naquela vez que eu tinha dado o estudo, eu não tinha entendido. Mas veja, o que tem na sua Bíblia aí, quando você sai de Zacarias, de Malaquias para Mateus, o que tem no meio? Você termina o Antigo Testamento e começa o Novo. O que tem entre Zacarias, Malaquias, entre Malaquias e Mateus? Não são todas as Bíblias que tem, não. Tá, mas aí você já ouviu falar que há um interlúdio, um intervalo entre a antiga aliança e a nova? Alguém já ouviu falar? Que Deus não falou a profeta nenhum pessoalmente? Há um espaço de tempo entre o antigo e o novo. Qual foi o primeiro profeta que apareceu? Olha, algumas Bíblias vêm, ó, com essa página em branco. Por quê? Para te mostrar que houve algo entre a antiga e a nova aliança. O que houve? Deus não falou a homem nenhum até vir Malaquias. Até vir João Batista, desculpa, que é o livro de Malaquias. Que Malaquias é o último. Então até vir Jesus, porque quem preparou o caminho para Jesus? João Batista. Então João Batista, quando ele veio, ele quebrou o silêncio de 400 anos. Lembra do ciclo passado? Quantos anos o povo de Israel ficou escravo? 400 anos. Por quê?
Porque nós multiplicamos 400 anos por 360, que são os dias do ano do calendário religioso, dá 144 mil dias. Para nos apontar para os 144 mil do futuro. Lembra? Então veja, Deus então, veja que ele deixou um intervalo aqui que muita gente não viu. Eu aprendi isso nesse estudo dessa vez. Então você vê que Deus vai agregando a revelação para a gente. Então eu falei, uai, mas a Bíblia tem 400 anos que não falou, usou homens para falar. Mas não falou. Ele pode ter ajudado aqui e ali, claro, não abandonou o povo. Mas ele não trouxe profecia para ser relatada. Então veja, aí eu falei, mas tem 400, aí você volta para a figurinha, 7 semanas mais 62 semanas, 483. Se você coloca no dia do nascimento de Jesus, porque ele recebeu sobre o ombro dele, no nascimento dele, o principado, o direito de ser príncipe da paz. Mas, ele morreu no ano 30, porque a maioria das pessoas que mexem com a cronologia, eles acreditam que Jesus nasceu no ano -3 e não no ano 0. Aí tem essa controvérsia, 3 para lá, 3 para cá. Aí beleza, aí eu estou usando isso como a maioria, 99,9%, acredita que ele nasceu no ano -3. E eu achei interessante, porque quando eu fiz a contagem no ano -3, o que bateu? Veja. Quando você tira 483 e tira os 49, alguém lembra o que acontecia quando você tinha 7 vezes 7 anos? Nós estudamos na aula passada. Quando tinha 7 vezes 7 anos, aí no próximo ano acontecia o quê? O jubileu, lembra? A libertação do povo, onde o povo retornava para suas terras, as dívidas eram perdoadas. Então veja, Deus, quando eles saíram da Babilônia, Deus deu para eles 49 anos para eles reconstruírem o templo. E por que gastou 49 anos para construir o templo? Porque no 50º ano era jubileu, eles festejaram com a inauguração do templo. Aí Deus me colocou no tempo de novo, para me mostrar que aquele ano foi jubileu. Aí você vem conferir nas contagens, para bater se ali era um jubileu. Aí beleza? Aí então você tira aqui, tá, mas vai faltar um ano. Lembra que Jesus, quando ele foi chamado, ele tinha quase 30 anos? Uma diferença de uns 6 meses, que era... Por que eu sei que é 6 meses? Porque João Batista era mais velho do que Jesus, 6 meses. Está escrito. Não vou no texto agora, mas está escrito. Então veja, quando eu tiro 49, eu fico com 434. Quando eu tiro os 30 anos de Jesus para frente, eu fico com 400 e... Aí eu tiro os 3, eu fico com 401. Mas você lembra que 49 mais 1 faz 50? Então eu fico com 400 anos de silêncio de Deus. Então ele está me dando a contagem o seguinte, que a partir do momento do decreto de Artaxerxes, até o ungido, até Jesus no nascimento dele, contou-se então 483 anos. Aí ele me mostra então que a semana parou no nascimento de Jesus. Mas está aí, Jesus começou o ministério com 30 anos, né? Aí ele morreu com 33 anos e meio, porque você vai fazer a jogada no meio ano, né? Aí, claro que você tem uma margenzinha de erro, né? Não tem como ser perfeito nos dois calendários, gregoriano e religioso batendo. Mas você vê que foi a que mais chegou perto, mais se aproximou, foi essa. Então, todo mundo ficava na dúvida. Qual o decreto? De Ciro? Dário ou Artaxerxes? Não, é o de Artaxerxes mesmo. Até porque, igual eu te falei, detalhe, Ciro foi para reconstruir o templo. Dário foi para reforçar o decreto de Ciro. Artaxerxes falou, vai lá e reconstrói a cidade. Os muros. Foi esse. Então veja, aí quando você conta, aí por que então esses 30 anos é o que mesmo? Lembra que eu falei no ministério de Adão? 30 anos, a partir dele, 130 nasceu, 7. Jesus também foi tentado depois dos 30 anos. Então esses 30 anos aqui, é como se ele não tivesse sido contado. Por quê? Porque quando você volta para o ano 0 e começa a contagem, você vê que os 40 jubileus vai bater quase agora, né? Tá faltando. Aí a dúvida que a gente tem, que a gente não sabe o dia nem a hora, nem vai saber, que ele deixou esse mistério, é justamente essa questão. Vai se iniciar a tribulação em 2023 e acabar em 2030? Há uma possibilidade.
por isso aqui. Mas também pode ser que os 30 anos que está sobrando lá, de repente começa em 2030. Aí se começar em 2030 tem que contar 7 anos, então seria 2037 para acabar. Poxa, mas aí passa, Altair, porque só é 30 anos. Então, gente, vamos vigiar, vamos ser vigilantes. Porque pode começar a qualquer momento. Está perto. Está perto de começar. Porque, gente, são 40 jubileus, 40 jubileus e 40 jubileus. Não tem jeito. Nós estamos na diferença que a gente não está conseguindo encaixar os 30 anos e o erro no calendário. Então, nós estamos perto. Nós não estamos sabendo, mas o povo de Deus vai saber como? Quando começar a tribulação, quem não vai saber? De tanto de coisa que nós estamos falando e estudando, quem aqui que não vai saber o dia que começar a tribulação? Por quê? Tá aí. Aí as pessoas falam, se cumpriu, não se cumpriu. Gente, não se cumpriu. No outro estudo, na outra parte, eu vou passear no Apocalipse e vou mostrar para você. Eu vou mostrar para você no Apocalipse a semana. A semana eu vou mostrar para você. Aí você fala assim, Altair, você colocou aqui os 70 anos aqui. Por que eu coloquei os 70 anos aqui? Lembra que eu falei para vocês que nós temos um tempo, né? Um hiato. Eu li para vocês Romanos 11, né? No estudo passado e Lucas 4, acho que eu não li Lucas 4 aqui. Acho que eu não li Lucas 4. Então, é como se, gente, depois que Jesus morreu, no ano 70, Jerusalém foi destruída. Pelo povo do príncipe que há de vir. O príncipe que há de vir e esse povo vão tratar também na próxima aula. Porque esse povo é de suma importância para a gente. Todo mundo também se perdeu. Todo mundo não. Isso aí também é querer ser demais. Algumas pessoas se perderam nessa revelação também nessa questão do povo do príncipe que há de vir. Porque quem destruiu Jerusalém? No ano 70. É muito falado. Foi o general Tito. Quem era o general Tito? Romano. Então eles alegam, aí esse povo que acredita que o Papa é o anticristo, na verdade ele é o falso profeta, mas essa linha acredita que ele é o anticristo, então eles alegam que o anticristo é romano. E que por ele ser italiano, de Roma, Papa, então ele seria o anticristo. Então eles alegam o seguinte, que esse povo do príncipe que há de vir, que vai destruir, que destruiu a cidade, e que vai vir no fim dos tempos, é romano. Por exemplo, é o Papa. Eles também acertaram em partes, porque são duas bestas, lembra que nós estudamos? São duas bestas. Uma que emerge da terra e outra que emerge do mar. A que emerge da terra é o falso profeta. É uma besta religiosa. Tudo indica 99,9 quem vai unir as religiões. Quem está reunindo as religiões? O Papa. E quem é a outra besta que sobe do mar, das nações? Aí é o anticristo que sai do Oriente, da perna oriental. Então esse sai de lá. Então veja que se você pegar e ver o povo do príncipe que destruiu o templo, e aí você não estudar a história, por exemplo, se você não for no livro de Flávio José estava lá junto com o general Tito. O livro dele é dessa grossura, dá 2 Bíblias. Dá até preguiça de ler mesmo, sério mesmo. Aí o Flávio José ele estava lá, gente. Não é eu e você que estamos passando a mensagem, não, ele estava lá. General Tito andando, ele está atrás de General Tito. Escrevendo. Esse livro ele é de suma importância para a história. A história dos Macabeus lá, ele confirma Macabeus, ele confirma a destruição, como é que o povo matou e destruiu Jerusalém. É como se eles tivessem um mini apocalipse. Por isso que o povo, outra linha acredita que se cumpriu aí. Porque eles tiveram um mini apocalipse. Jerusalém foi cercada por 3 anos e meio. Eita! No ano 66, ela foi cercada. Está no livro de Flávio José, ele estava lá. Cercado em 66, ele estava no pelotão, no regimento de General Tito, Flávio José. Cercou no ano 66 e meio, porque ficou 3 anos e meio para destruir no ano 70. Eles comeram estrumo de cavalo, capim, as mulheres comeram seus filhos, aí eles matavam as mulheres, tiravam os filhos para comer. Aí não deu, pronto, abriu. Aí na hora da destruição ainda teve problema. O povo do príncipe, o general Tito, ele vinha para poder render Jerusalém, só que ele só vinha com a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, a guarda pessoal dele era pouca. Não tinha como ele cercar a cidade. Ele pagou as nações no caminho e arregimentou os legionários. Arregimentou os soldados pagos.
Ele, igual o Putin está fazendo aí, que chamou o pessoal da... Ixi, essa palavra aí, né? Chamou o pessoal lá para poder guerrear agora na Ucrânia, pago. Então ele fez do mesmo jeito. Aí tanto é que o Flávio José diz assim que o Tito falava, não mata, porque eles estavam triturando as pessoas. Porque quem era esse povo do príncipe que há de vir? Eles eram sírios, árabes, cretenses e um pessoal lá da... Eu esqueci o nome da outra cidade lá. Eles eram um povo que quando você for ver a montagem da besta no futuro, lá no Apocalipse, esse povo está inserido no povo da besta. Aí o general Tito falava, gente, não mata, eles matavam. Não corta, eles cortavam. Eles procuravam ouro. Flávio José disse que eles abriam o judeu, porque teve um papo lá de que eles estavam comendo ouro, porque eles tinham muito ouro naquela época. Então Jerusalém era rica, tinha ouro doidado. Nas paredes, o povo tinha ouro. O que eles faziam? Diz que eles estavam comendo ouro, com fome. O que o pessoal fazia? Abria a barriga para tirar o ouro, porque o ouro não desfaz dentro de você. Aí eles quebravam as pedras para tirar o ouro das paredes, destruiu. Por isso que Jesus falou assim, não vai ficar pedra sobre pedra. Destruiu tudo. E aí o general Tito falava, não mata, não queima. Eles desobedeceram ele. Por quê? Eles estavam sendo pagos e aí eles ficaram virados, porque eles tinham raiva de Israel. Porque aquele povo que foi, era povo contra, inimigo de Israel. Eles não estavam nem querendo saber mais que o dinheiro que ia receber do general Tito. Era vingança. E ainda estava pegando tudo quando era coisa de bem para eles. Então ele estava muito preocupado com o que ele ia pagar. Aí essa diferença desse povo é de suma importância para a gente estudar na outra aula. Porque nós vamos ligar com o Apocalipse. Ok? Tanto essa questão do povo, como a questão de mostrar para você as 70 semanas, essa última semana encaixando. Quando Daniel fala de tempo, tempos e metade de um tempo. Quando Daniel fala de 1260 dias. Quando Daniel fala de 42 meses. Vocês lembram daquele estudo que eu mostrei para vocês, quando a gente estudou lá? Que isso tudo é 3 anos e meio? Então no próximo estudo nós vamos fechar aí, ok? Então eu vou ficar por aqui, eu só vou ler Lucas 21 e 24. Aí a gente fecha. Lucas 21 e 24. Bora. É só para mostrar esse intervalo. E cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Então veja, por que eu lancei isso aí? Porque existe um tempo dos gentios. É aquilo que eu falei para vocês, é aquele intervalo da chuva, é o intervalo do jubileu, e é esse intervalo das 70 semanas. Esse é o tempo dos gentios, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. Mas lembra que eu te falei, gentios se completem, mas porque Jesus só vai acabar quando completar os gentios? Não. Tá dizendo que completar o tempo dos gentios. O que o tempo dos gentios? Deus instituiu na mente dele que ele vai destruir tal dia e tal hora. Na mente dele. Então até aquele dia e tal hora que tem para destruição na mente dele, é o tempo dos gentios. Não é que se faltar uma pessoa eu não vou destruir, não é que se faltar uma pessoa Jesus vai falar assim, ixi, não, vou ter que esperar até amanhã porque ainda falta aquele lá. Não é isso. Lembra quando eu mostrei para vocês, tem gente que fala assim, enquanto o evangelho não for pregado em todo mundo, não vai vir Jesus. Aí eu mostrei para vocês que o evangelho já foi pregado em todo mundo, lá em Atos 2. O evangelho foi pregado em todas as nações debaixo do sol. Lembra? Aí a última chance que vai dar é em Mateus 24, que o evangelho será pregado a todas as nações, então virá o fim. A última chance que vai dar é agora, na última pregação, no último avivamento. Quem ouviu, ouviu. Mas por que todo mundo vai prestar atenção? Porque as pragas vão ser derramadas no mundo todo. E aí todo mundo vai estar atento que vai estar acontecendo uma coisa sobrenatural. O que é isso? Acho que é um tal de Jesus que ia vir. É mesmo? Vamos descobrir se é. Então as pessoas que estão dormindo vão acordar, muitas delas. É a última chance. Então esse tempo dos gentios vai se completar. Né? Se você voltar aqui nessa figurinha que eu ia falar, esse tempo aqui, ó, da retirada de Jesus, né, quando ele foi retirado, o ungido foi retirado, foi o dia que ele morreu, e não houve mais lugar para ele, porque ele foi para o céu, depois dos 40 dias, lógico. Então veja que esse intervalo aqui, para os judeus, para eles foi literal, é como se acontecesse um mini apocalipse para eles. Então esse tempo que Deus deu para eles, ó, e eles não reconheceram a aliança e não mudaram. Aí o que Deus fez? Já que vocês não abandonaram o templo, não entendeu que eu sou o cumprimento de todo o ritual,
não acabaram com isso, então eu vou destruir tudo. Aí o povo veio destruir o templo todinho, acabou. Até hoje eles não têm o templo. Até hoje eles ficam num muro, um pedaço de muro que nem é do templo. Aquele muro que eles choram lá é o muro onde o templo estava lá em cima e o muro ficou abaixo, aí o fundamento. Aí o pessoal fala que aquele pedaço é do templo. Não, é do muro. Por isso que chama Muro das Lamentações. Então é o muro do templo. Eles não têm o templo. E não constroem porque eles entendem que o único lugar de construção do templo é no lugar que ele era. E hoje nós temos a mesquita de Omar, o domo da rocha. E aquele domo da rocha não é de Jerusalém. Aquele domo da rocha lá é muçulmano. É árabe, muçulmano, é da Palestina. É território palestino. O exército judeu não entra dentro do templo. Havia como se fosse uma embaixada. O domo é território palestino. Não é território. Por que até hoje a capital de Israel não é Jerusalém? É Jerusalém na Bíblia, claro. É para ser Jerusalém, mas por que ela não é Jerusalém assinado? Israel ganhou o direito a ser nação novamente em 1948, beleza? Mas a capital de Israel não é Jerusalém, legal. Para o mundo, é Tel Aviv. Porque Jerusalém até hoje tem a briga. O palestino de Jerusalém é minha. Judeu, Jerusalém é minha. Aí vem os árabes, Jerusalém é minha. Então Jerusalém é como se não fosse de ninguém. Mas claro que Israel comanda ela e é de Israel, mas não é no papel. A capital de Israel hoje é Tel Aviv. Por que será? Porque é uma cidade de conflito. É uma cidade que vai haver uma guerra final nela, o Armagedon, onde todas as nações vão cercar Jerusalém. Aí Cristo vai descer para defender Jerusalém. Aí ela se torna a capital do mundo, não só de Israel. Simples assim. Então, alguém tem alguma dúvida, tem que perguntar mesmo, gente. Pergunta. Eu não entendi isso, eu não entendi aquilo. Se quiser perguntar, pode perguntar. Só nossa multiplicação dos seus números. Qual aqui? Aqui, ó, 7 vezes 7, 49. A gente aprendeu na aula passada. 7 semanas de ano. No 50º ano era o jubileu. A figurinha anterior, 7 semanas de dias. 7 vezes 7, 49. No 50º dia foi Pentecoste. Ele veio aumentando a profecia, até o jubileu. Agora do jubileu ele me passou para uma outra de 490 anos. Então nós temos um tempo de trabalho na Terra também. 490 anos. Aí ele me deu o cumprimento de uma parte, onde falta uma semana de anos. 7 anos. Aí esses 7 anos vai ser a última que vai vir, que vai se iniciar, onde começa todo o procedimento das trombetas, pragas sendo derramadas sobre o mundo. Onde o anticristo vai agir sobre a igreja só a partir do meio da semana para frente. Na primeira parte da semana nós vamos profetizar e não vamos poder nos matar. Nós vamos ver tudo isso aí na próxima aula. Alguém tem essa contagem? É difícil, mas acho que quando a nova aula pode ser que fique mais claro. Quando eu entrar no meio da semana aí dá para... Mas vocês entenderam que a semana que está faltando é a daqui? Por isso que a gente sempre fala a última semana de Daniel. Porque só rolou 69. Aí procura na Bíblia, não tem outra semana? Não tem. Aí nós vamos ler em Apocalipse. Ó, quando você vai bem aqui, ó, só para essa fala dela das contagens aí, para não ficar em aberto. Ó, quando você vai bem aqui, ó. Ó, quando você vai, 2 testemunhas. Que momento que as 2 testemunhas vão profetizar? Na última semana. É tema da outra aula, mas veja, ó. Só para ficar claro na sua mente, ó. E foi-lhe dada uma cana semelhante a uma vara, para medir, né? E chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está de fora do templo, e não o meças. Ele está falando da cidade santa. Porque foi dado às nações, Jerusalém, as nações vão para tomar Jerusalém. Foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Quantos dias é 42 meses? Acabei de falar. 3 anos e meio. Então veja que as 2 testemunhas vão profetizar num momento em que o pessoal vai querer tomar Jerusalém. Mas é só Jerusalém? Não, o mundo todo vai estar em confronto. Para a adoração de uma única pessoa, de uma única religião, vai estar tudo envolvido nisso. Mas ao mesmo tempo vão querer tomar Jerusalém. Quando você vê esse cerco para tomar Jerusalém de novo, como no passado,
Aí você pode acordar o que está acontecendo. Por quê? Porque nesse momento, nos 3 anos e meio, darei poder às 2 testemunhas, judeus e gentios, juntos. Não é 2 pessoas. 2 pessoas nós aprendemos antigamente. Agora nós já estudamos que as 2 testemunhas são os 2 ungidos. Ele vai falar, ó. As 2 testemunhas, darei poder para elas, e profetizarão por 1260 dias. Quanto é 1260 dias? 3 anos e meio. Então eles estão 42 meses e 3 anos e meio ao mesmo tempo. Eles estão no mesmo tempo profetizando, no primeiro tempo, na primeira parte da semana, que foi dividida. A última semana de Daniel foi dividida em 2 partes. Então as 2 testemunhas estão profetizando na primeira parte. Aí ele vem falar, aí me dá a dica, quem são as 2 testemunhas, se você não aprendeu até agora? Essas 2 oliveiras, não, estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Nós aprendemos quem são elas, mas vamos reforçar isso no altar. Quem são? Aí você vai em Zacarias 4. Quem são as 2 oliveiras? São os 2 ramos de oliveira. Quem são eles? São os 2 ungidos. Quem são os 2 ungidos? Os 2 pães. Quem são os 2 pães? Judeus e gentios. Tudo, Zacarias 4. Tá? Então veja, aí você, mas eu não estou entendendo, e a outra parte da semana? Aí você vai no Apocalipse 13. Eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, sobre os chifres 10 diademas e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Na hora que a besta do mar subiu. Vou pular, tema para outra aula. E foi-lhe dado, aí foi dado o quê? Foi dado poder, e foi dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Quem está recebendo poder agora para continuar? A segunda parte da tribulação. O anticristo, porque o Satanás vai vir sobre o anticristo. Aí naquele momento ele vai fazer cair fogo do céu, vai fazer prodígios, sinais e maravilhas. O anticristo. E aí ele vai matar as 2 testemunhas que na primeira parte não morria. Agora começa a morrer. Porque ele veio dar poder para eles 42 meses para matar. Aí a semana está aí. Na primeira parte a gente profetiza, na segunda a gente corre. É tipo assim. Então veja. Aí Deus vai dar poder para ele vencer quem ficar. E foi-lhe permitido ao anticristo, a besta, fazer guerra contra os santos. Quem santos? Os que estavam pregando no primeiro momento da tribulação. Se você é um dos que acredita que a igreja foi embora, quem eram os santos que estavam pregando? Quem é esses santos que estão na tribulação? Se não tem nenhum santo aí. Tá vendo? Se o santo foi embora, quem é esse santo aí que está pregando na tribulação? Apareceu do nada. Foi permitido fazer guerra aos santos. Mas estão no céu os santos. Claro que não, estamos aqui. Quem ficar vai morrer. E vencê-los, e dei poder sobre toda a tribo, língua e nação. Tá vendo? Aí ele fala assim, e se alguém for levar preso, se alguém te pegar, vai embora calado, Se alguém levar em cativeiro você irá, Se alguém matar a espada, é necessário. É necessário em que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Nega seu Deus, não. Vou te levar para a cadeia agora. Não, vou te matar. É necessário que eu morra. Glorifico o nome do meu Deus. Pronto, está salvo. Então aí você não pode lutar, não? Não, ele está falando que você não precisa lutar. Se você for levar em cativeiro, vai em cativeiro. Mas é o seguinte, nós vamos poder fugir. Por exemplo, aconteceu tudo, estamos profetizando. Entendemos que é o submorto, nós vamos fugir, né? Por quê? Para se ajudar. Mas, se você for pego em cativeiro, igual o Cristo foi, a Bíblia diz que ele foi igual a ovelha muda para o matadouro, calado. Falou nada. Herodes perguntava para ele, Pilatos perguntava a ele. Responde alguma coisa ou outra que ele respondia. Tu dizes, tu falou. Se fosse dado o poder para mim, eu não sou daqui. Algumas coisas ele respondeu, mas tudo que perguntou para ele foi calado. Não reclamou. A única coisa que ele falou, Pai, que na hora de entregar o Espírito ele fala aquela questão lá. Mas se você vê, ele foi calado. Então ele está falando assim, se alguém for levado em cativeiro, vai. Você foge, mas foi pego. Não, isso é um mártir, porque se você morrer agora, você está salvo. Se você cortar a cabeça, arrancar um pedaço, você está salvo. Essa aí, por isso que ele fala, essa é a paciência e a fé dos santos. Saber que um dia pode acontecer isso, mas que você vai em ovelha muda.
Pegou, pegou. Na outra aula a gente reforça isso aqui e melhora um pouco também para... Mas você vê que a semana tá aqui? Como que a semana se cumpriu, gente? Vamos lá. Foi bom falar porque a gente vai passar, como é feriado na outra terça, né? E tem a questão da viagem, então a gente não vai estar ministrando nesse dia, então é interessante até fazer essa ligação mesmo para você ficar na cabeça, né? Porque se eu deixar de fazer essa ligação no outro estudo, poderia ficar um pouco mais distante, eu tinha que repetir muita coisa. Então veja que a semana está aqui. A última semana de Daniel é justamente a semana da tribulação. Depois que você assustou o pessoal, ninguém vai lembrar da 70ª semana, não. Eu não assustei, eu estou preparando. A gente está preparando. Vai ter de Judas, hein, no dia que pegar. Ela tem Esse é o terrorista do negócio. Ele encena ainda, viu? Comigo lá em casa ele ainda encena, ele faz assim. Faz os sons. Mas tem, né? A própria Bíblia, né? A própria Bíblia fala que o pai vai entregar filho, o filho vai entregar pai, vai entregar mãe. Ou seja, quem está do teu lado, muitas vezes ele não quer te seguir, ele chama você de fanático e ele não vai conseguir. E aí, em Tessalonicenses, nesse momento, Deus vai enviar a operação do erro. Qual é a operação do erro? A operação do erro é para aqueles que não querem, Deus já sabe, igual Nabucodonosor, igual outros, já sabe que não tem jeito, não é que ele escolheu, já sabe. Então ele envia a operação do erro, então aquela pessoa já fica logo cega no erro dela. Então ela vai ser uma que vai te provocar, para você ser provado. Por isso que Daniel, nós vamos ver na outra aula, que muitos são provados e branqueados. O que é isso para você? Provados e branqueados. Branqueados é você estar sendo lavado, as vestes sujas estão se tornando brancas. Por quê? Porque nesse momento você está sendo provado. Porque na hora desse sufoco aí, eu quero saber se você vai negar Deus ou não. Falar aqui é fácil. Eu não nego. Mas na hora da espadona assim, ó. Eu vou cortar a sua mão primeiro. Nossa. Pá! E aí, como é que vai ser? Será? Falar é realmente fácil, gente. Eu sei, mas tudo que a gente está falando aqui não é para assustar, é para preparar. Tudo é diferente. Então, você não se assusta muito quando você está preparado. Você leva aquele impacto, mas rapidamente você lembra. Nossa, eu sabia que isso ia acontecer. Pô, eu aprendi que isso ia acontecer. Como é que eu faço para amenizar isso? Meus amigos, se for para se entregar, aí vai orando e cantando. Glória, glória. Aí vai perturbar todo mundo. Glória, glória, aleluia. Aí o que eu quero fazer? Vou matar logo. Nem só. Você vai falar, vou cortar seu jamão. Mata logo que tá falando demais. Ou se não, fala assim, vou cortar só seu Olha, o macete é esse, tá vendo? Tá vendo? Já aprendeu. Se começa a cantar e falar de Deus, ele vai mandar você calar, senão vai calar e vai te matar logo. Então, gente, é assim, vamos. Alguém quer perguntar alguma coisa? Na outra aula dá pra gente fazer mais perguntas um pouco. Eu vou tentar ficar nessa questão da testemunha, mas não é o estudo das duas testemunhas ainda, ok? Mas eu preciso pincelar elas para encaixar aqui nessa semana. Mas aí não é o estudo das duas testemunhas, porque eu só vou voltar nas duas testemunhas quando eu for na estátua de Daniel e os animais. Aí eu entro juntando tudo isso que a gente aprendeu nessas duas séries, né? E aí junto tudo e jogo as duas testemunhas. Por quê? Porque eu quero ligar com o candelabro, só depois das duas testemunhas. Beleza? Aí dá para pegar legal. Aí acho que vocês conseguem fixar legal. Né? Vamos colocar de pé?